Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação com o tecnólogo Gilvan Bueno, que é membro da Comissão Especial de Finanças aqui do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre os ADRs, papéis de empresas brasileiras que são vendidos, negociados nos Estados Unidos e que subiram 40% esse ano em relação ao ano passado. Enfim, uma notícia boa, muito atual, como sempre são as que estão aqui no Investidor em Ação, hein, Gilvan? Seja bem-vindo. Érica, muito bom estar aqui, cumprimentar você, nossa audiência, cumprimentar as pessoas que constroem esse momento que estão nos bastidores e principalmente a minha Comissão de Finanças. Ao final do encontro, queremos deixar esclarecido a todos como funcionam os ADRs. Então, vamos lá, vamos começar a esclarecer isso, o que são os ADRs. Dei uma palhinha aqui, mas o nosso especialista, o cara é você. Explica para a gente o que são os ADRs, como essa negociação se valorizou tanto esse ano. Fala um pouquinho para a gente, Gilvan. Os ADRs, eles surgiram na década de 20. Por quê? Porque o mercado americano tinha mais negociação, maior participação dos investidores. E o mercado brasileiro ainda estava em construção. Precisamos lembrar que a Comissão de Valores Imobiliários ela só surgiu em 64. Então, nesse período todo, as empresas brasileiras que queriam negociar no cenário internacional não tinham a oportunidade. Então, surgiu ali as ADRs, que eram American Depositary Receipts, ou seja, recibo de ações negociadas nos Estados Unidos. Isso foi ótimo, porque trouxe a ideia da globalização, de acessar outros mercados. E atualmente, é um crescimento muito interessante quando você olha a desvalorização do real. Como o real, você tem uma paridade com o dólar, quando o dólar valoriza 30%, quer dizer que o real desvalorizou 30%. Então, quando você quer fugir da moeda nacional e utilizar a moeda internacional, você faz essa questão de usar os ADRs. E, Gilvan, e por que essa negociação subiu tanto de um ano para o outro? Justamente por causa dessa desvalorização? Ou os investidores eles estão querendo mesmo ir para o mercado fora do país? Os investidores brasileiros. Muito boa pergunta. Essa questão a gente pode olhar ela por diversas vertentes, mas uma vertente interessante é olhar que o Brasil tem apenas 600 empresas listadas na Bolsa de Valores, enquanto no mercado americano tem mais de 5 mil empresas. Uma segunda vertente é que o Brasil, durante muitos anos, ele tinha uma predominância de empresas que eram de commodities. Depois passou para empresas que eram do setor financeiro, mas você não tinha participação em grandes players, né? E nós sabemos que o Brasil não tem um bom PIB, um alto desemprego e a atividade econômica não vem apresentando grandes números. Então, as empresas brasileiras estão entrando muito em recuperação judicial. O que você faz? Você começa a olhar as grandes empresas, as empresas que têm receita em dólar, boa participação de mercado, alta tecnologia. O Brasil não tem um setor de tecnologia tão atraente, né? Mas lembrando que essas empresas que eu estou falando aqui, que são oportunas, são as BDRs, que são as empresas americanas negociadas no Brasil. As ADRs são negociadas por quê? Porque é interessante você captar recursos em dólar e integralizar eles em reais. E me tira uma dúvida, essa relação binacional, né, entre dois países, acontece só entre Brasil e Estados Unidos? Existe uma ADR em outros países? Como é que é essa relação e como o investidor precisa olhar isso? Excelente. Olha, quando ela sai dos Estados Unidos, ela é uma GBR, que é Global Depositary Receipts. Mas tem uma coisa legal que é importante dizer, que se chama arbitragem. É quando você opera diferenças entre preços e taxas de juros e moedas em países diferentes. Por exemplo, o que o mercado começou a operar há muito tempo, Érica? A diferença do preço da ação no Brasil e a diferença do recibo da ação da Vale lá nos Estados Unidos. Então, você operava a diferença entre os preços em países. Tinha uma diferença entre Brasil e Estados Unidos, que era possível capturar através dos recibos de ações. Isso é arbitragem. Então, isso é uma coisa que você utiliza muito, arbitrar a diferença entre taxas. Parece algo pequeno, 3, 4, 10 centavos, 30 centavos em dólar, mas num montante de 1 milhão faz uma diferença muito grande. E era uma época que isso era muito fácil, sabe, Érica? Você não precisava de muito esforço. Mas, atualmente, existem uns robôs, né, programados para isso, que já nem permitem. Quando tem uma diferença de 3, 10, 30 centavos de dólar, eles já capturam. E, Gilvan, o investidor brasileiro
né, ele pode investir na ADR ou somente o investidor americano? É preciso ter uma carteira diferenciada ou a carteira utilizada para investir na B3 é a mesma? Como é que é isso? Muito boa pergunta para tirar possíveis dúvidas, né? Perceba que a ADR é uma empresa brasileira negociada nos Estados Unidos. Ela dá acessibilidade das empresas brasileiras ao investidor americano sem você precisar fazer uma transferência de recursos para lá. Então, imagine que você está em Nova York agora, você quer comprar, por exemplo, a ação da Petrobras, você comprou a ADR da Petrobras, que tem um código, que é o PBR. Então, você entra no seu monitor da Bloomberg, por exemplo, na sua corretora, e põe PBR, você vai comprar o recibo de ação da Petrobras. Tá? Uhum. Então, para quem está fora do Brasil e quer comprar uma empresa brasileira, ele compra assim. E agora, quem está dentro do Brasil e quer comprar uma empresa negociada nos Estados Unidos, ele utiliza as BDRs, que são as Brazilian Depositary Receipts. Então, os recibos de empresas internacionais negociados no Brasil chama-se BDR, Brazilian Depositary Receipts. E, Gilvan, como é que você vê essa negociação, né? Subiu 40% em um ano, é uma tendência? Ou o Brasil pode modificar isso? Ou os Estados Unidos pode falar, opa, está crescendo demais essas empresas brasileiras aí. Existe alguma influência nesse sentido? E como você vê esse futuro das ADRs? Olha, o futuro é muito promissor, né? Recentemente, ano passado, a Comissão de Valores Imobiliários abriu para pequenos investidores comprar BDRs, né, que são o contrário das ADRs. Isso era restrito só a investidores qualificados, ou seja, pessoas que têm 1 milhão em investimentos, e agora os pequenos investidores podem comprar. Tá? Então, foi muito positivo essa abertura para o pequeno investidor. Esse cenário vai crescer porque, à medida que o mundo está ficando globalizado e o conhecimento está perdendo fronteiras, o investidor ele sabe que ele precisa ter o patrimônio dolarizado. Então, muitas vezes, as ADRs vão crescer. E também o seguinte, numa relação de paridade, quem está operando em dólar tem uma vantagem. Né? Como se, por exemplo, se a gente estivesse operando em euro, um euro equivale a R$7 e um dólar equivale aí a quase R$6. Então, para ele comprar em moeda em dólar, é muito mais atrativo porque ele paga na conversão um valor menor. Então, nessas questões todas, é um mercado em crescimento e, principalmente, para quem está operando em dólar, ele tem um ganho adicional. Influencia na B3, Gilvan? Influencia, né? Muito, porque atualmente a B3 tem uma grande participação de investidores estrangeiros. Então, isso acaba influenciando. É bom para a B3 porque ela acaba acessando outros mercados indiretamente, as suas ações ficam disponíveis aos outros investidores. Eu acredito que chama a atenção do mercado, mas tem muito crescimento à frente. O Brasil está engateando, quando a gente para pensar que países como a China e Índia têm mais de 3, 4, 5 mil empresas, o Brasil ainda tem só 600 empresas. Precisamos lembrar que apenas 3 milhões de pessoas no Brasil estão comprando ações. Nossa população tem mais de 210 milhões de pessoas. Então, é um cenário em crescimento, não tem retrocesso. Bom, então vamos esperar crescer mais ainda, que vamos ter mais pessoas assistindo Investidor em Ação, entendendo, né, aprendendo muito com você, Gilvan. Eu que agradeço, parabenizar, é importante passar isso para o pequeno investidor, para os universitários, para os administradores. É um assunto que não está tão no dia a dia e que a gente espera somar com todos. Com certeza. Gilvan, te aguardo então na semana que vem para o próximo Investidor em Ação e sempre, mais uma vez, com temas atualíssimos, de olho no que está acontecendo. Com certeza, Érica. Obrigado. Encontro marcado semana que vem. Até lá. E vocês que acompanharam a gente, semana que vem, aqui de novo. Tchau, tchau. Te espero no próximo. Tchau, tchau.